22 de fevereiro de 2026, meio-dia, Praça São Pedro, Vaticano. O frio de inverno corta a pele dos milhares de peregrinos que se aglomeram sob o céu ensolarado de Roma. É domingo, primeiro domingo da Quaresma, e da janela do Palácio Apostólico, o Papa Leão XIV está prestes a dizer algo que muitos considerarão impossível. Ele se inclina levemente sobre o microfone. A voz ecoa pelos alto-falantes espalhados pela praça imensa. Acabou de refletir sobre as tentações de Jesus no deserto, sobre a Quaresma como itinerário luminoso, sobre a penitência que não empobrece, mas enriquece. E então, respira fundo. Demos espaço ao silêncio. A multidão se aquieta. Alguns param de mexer nos celulares, outros levantam os olhos. Silenciemos um pouco as televisões, os rádios, os smartphones. Há um movimento estranho na praça. Não é desconforto, é reconhecimento. Como se cada pessoa ali soubesse exatamente do que ele está falando. Como se cada um carregasse no bolso o peso do mundo digital, a tirania das notificações, a escravidão do barulho constante. Meditemos a palavra de Deus, aproximemo-nos dos sacramentos, escutemos a voz do Espírito Santo, que nos fala ao coração. O vento de fevereiro balança as bandeiras. Alguém na multidão desliga o celular, outro coloca no bolso. Uma mãe segura firme a mão da filha pequena e apenas ouve. O silêncio, raro, precioso, quase esquecido, começa a tomar conta de pequenos espaços na praça. O Papa continua. Dediquemos tempo a quem vive na solidão, especialmente aos idosos, aos pobres e aos doentes. Renunciemos ao supérfluo e partilhemos o que pouparmos com quem carece do necessário. São palavras simples, mas pedem o impossível. Silenciar num mundo que produz 64 mil pesquisas no Google por segundo. Desligar num planeta onde 3 bilhões de pessoas passam mais de 2 horas por dia nas redes sociais. Meditar numa era onde a atenção humana dura menos de 8 segundos. Impossível? Para muitos, sim. Mas então o Papa faz algo que poucos percebem. Ao concluir o Ângelus, ele confia o caminho quaresmal de toda a Igreja à Virgem Maria. Mãe que sempre assiste os seus filhos nas provações. Maria, a Virgem, a Mãe. Mas qual Maria? Aquela das aparições gloriosas, das mensagens urgentes, das revelações espetaculares? Não. O Papa recorre à mulher do silêncio, aquela que viveu toda a sua vida guardando tudo no coração. Aquela que, 2000 anos antes de existir um único smartphone, já sabia o que significava escolher calar para ouvir Deus. Você conhece o nome dela. Invocou esse nome centenas de vezes. Rezou Ave Maria sem conta. Mas conhece a história? A jornada impossível de uma mulher que atravessou a vida inteira em silêncio? A história de quem permaneceu de pé quando tudo desabava? De quem calou quando qualquer mãe gritaria? De quem guardou no coração mistérios que não compreendia? Você está prestes a conhecer, não a Maria das imagens douradas, mas a Maria de carne e osso. A jovem de Nazaré que viveu 90% da sua existência escondida, calada, meditando em silêncio enquanto o Verbo de Deus crescia em estatura, sabedoria e graça dentro da sua casa. 2000 anos separam aquela tarde fria, na Praça São Pedro, da poeira quente de Nazaré. Mas o silêncio é o mesmo. E a história começa não com palavras, mas com a ausência delas. Ave Maria, cheia de graça. Você reza essas palavras desde criança. Milhões rezam neste exato momento em todos os continentes. Mas há um título que poucos conhecem. Um nome que a própria Igreja sussurra com reverência. Nossa Senhora do Silêncio. Não é título novo, não é invenção moderna. É o reconhecimento de algo que sempre esteve ali, desde a primeira página dos Evangelhos até o último suspiro aos pés da cruz. Maria, a mulher que guardava tudo no coração. Lucas escreve 3 vezes a mesma expressão única sobre ela. 3 vezes nas Escrituras e apenas para Maria. Guardava todas essas coisas, meditando-as no coração. No nascimento de Jesus, quando pastores contaram sobre anjos e glória celeste, Maria guardou no coração. Quando encontraram Jesus aos 12 anos no templo, depois de 3 dias de angústia,
Maria guardou no coração. Essa expressão não se usa para mais ninguém nas Escrituras, só para ela, a mulher do silêncio. E há outro detalhe que poucos percebem. Em todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Maria fala apenas 7 vezes, 7 momentos com palavras diretas. 2 frases resumem tudo. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Quando o anjo Gabriel anunciou o impossível. Fazei o que ele vos disser. Suas últimas palavras registradas em Caná. Todo o resto, silêncio. Enquanto o mundo grita, ela sussurra. Enquanto todos falam, ela guarda. Enquanto exigimos respostas, ela medita no coração. Nossa Senhora do Silêncio não é ausência. É presença profunda, não é vazio. É plenitude que transborda sem palavras. E a Igreja sempre soube disso. Os padres da Igreja, nos primeiros séculos, meditavam sobre seu silêncio. Santo Ambrósio, no século IV, escreveu: Maria era mais feliz por receber a fé de Cristo do que por conceber a carne de Cristo. Ela guardava não por medo, mas por contemplação ativa. Séculos passaram, devoções surgiram, aparições aconteceram. Guadalupe, Lourdes, Fátima. Maria falou, advertiu, consolou. Mas em 1879, numa noite chuvosa na Irlanda, aconteceu algo diferente. Knock, aldeia pobre, grande fome assolando o país. E ali, por 2 horas, 15 pessoas testemunharam Maria aparecer ao lado de São José e São João Evangelista. 2 horas de aparição. Nenhuma palavra, zero. Silêncio absoluto. E o povo chamou aquela aparição Nossa Senhora do Silêncio. A Igreja aprovou 300 curas nos 3 primeiros anos. Em 1979, o Papa João Paulo II foi até lá, declarou basílica, proclamou Maria padroeira da Irlanda sob esse título, do Silêncio. E em 2020, quando o mundo estava trancado em casa durante a pandemia, sufocado de barulho interno e solidão externa, o Papa Francisco pediu a criação de um santuário dedicado a ela. Avezzano, Itália, 13 de maio de 2020. Santuário de Nossa Senhora do Silêncio. O reitor, Frei Emiliano Antenucci, disse algo profético. O mundo está doente de barulho, e Maria vem como remédio. 6 anos depois, Praça São Pedro, 22 de fevereiro de 2026. Papa Leão XIV convoca o mundo inteiro. Silenciemos os smartphones. O círculo se fecha. De Nazaré ao Vaticano. Do sim silencioso ao apelo do Papa hoje. E tudo começou não com um sermão, não com manifestos, não com declarações, mas com uma jovem de um vilarejo esquecido, que ouviu um anjo, disse apenas, sim, e guardou o resto no coração. Nazaré, Galileia, 30 anos antes de Cristo começar a pregar, o lugar de onde nada de bom poderia vir, mas foi ali, no silêncio e no escondimento, que tudo começou. Lucas escreve 3 vezes a mesma expressão sobre Maria. Guardava todas essas coisas no coração. Mas a Igreja descobriu algo que a tradução portuguesa esconde. A palavra grega que Lucas usa é sintério. Não é simplesmente guardar, é muito mais profundo que isso. Senterel significa preservar cuidadosamente, proteger como tesouro, ruminar continuamente. É a palavra que se usava para uma mãe que guarda o cordão umbilical do primeiro filho, para um escriba que protege manuscritos preciosos, para alguém que não esquece jamais. E essa palavra nas Escrituras é usada para Maria, e só para Maria. Santo Ambrósio, no século IV, entendeu isso profundamente. Ele escreveu, Maria era mais feliz por receber a fé de Cristo do que por conceber a carne de Cristo. Ela guardava não por obrigação, guardava por contemplação ativa. O que exatamente Maria guardava? Primeiro, o nascimento em Belém. Lucas registra, Maria guardava todas essas coisas, meditando-as no coração. Era a primeira vez que a expressão aparecia. O que ela guardou? A dor do parto numa estrebaria, o cheiro de esterco misturado com fragrância de santidade. Pastores simples contando sobre anjos e glória celeste. O contraste impossível.
Rei do universo numa manjedoura. Segundo, Jesus aos 12 anos, perdido 3 dias, encontrado no templo conversando com doutores da lei. Lucas escreve: eles não compreenderam. E então, sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Segunda vez, Maria não entendeu o que Jesus quis dizer com devo estar nas coisas de meu Pai, mas guardou, ruminando, meditando. Mas aqui está o segredo que a ciência moderna está descobrindo. Quando você rumina algo no coração, não apenas memoriza, mas medita profundamente. Ativa áreas diferentes do cérebro. Estudos de neurociência de 2023 mostraram: memorização passiva ativa apenas o hipocampo, mas ruminação contemplativa ativa o córtex pré-frontal e o sistema límbico. Cria memória emocional profunda, memória que não se apaga. Maria fazia isso há 2000 anos. Neurotecnologia espiritual antes da ciência descobrir. São Beda, o venerável no século VII, percebeu outra coisa. Ele disse: Maria comparava tudo no coração. Profecia com cumprimento, anúncio com realidade. Ela comparava. Gabriel disse: filho do Altíssimo, mas nasceu como pobre. Gabriel disse: reinará eternamente, mas dorme em coxo de animais. Simeão disse: glória de Israel, mas também disse: espada traspassará tua alma. Paradoxos divinos, mistérios incompreensíveis, e Maria guardava tudo, sem resolver, sem forçar explicação, apenas guardando e confiando. E o Concílio Vaticano II, em 1964, confirmou isso teologicamente. Lumen Gentium diz: Maria conservou fielmente a união com seu filho até a cruz. A palavra em latim, servavit, mesma raiz de sintério. Guardar no coração foi escolha consciente de toda a vida. Papa Francisco disse em 2019: guardar no coração não é arquivar, é fazer viver. E hoje vivemos o oposto. 95% do que vemos em redes sociais esquecemos em 24 horas. Informação passa, não fica, não rumina, não transforma. Maria viveu o contrário, modelo de atenção profunda num mundo de atenção fragmentada. Mas o que exatamente aconteceu em Nazaré? Antes do anjo, antes do sim. O que as Escrituras escondem sobre a origem dela? Esse é o próximo mistério. Os evangelhos começam com uma lacuna intencional. Mateus e Lucas narram o nascimento de Jesus com detalhes, genealogias, anjos, profecias cumpridas. Mas sobre Maria, silêncio absoluto. A Bíblia não diz onde Maria nasceu, não diz quando nasceu, não revela quem eram seus pais, não conta da infância dela, dos primeiros anos, de como aprendeu a andar ou a falar. Não explica quando conheceu José ou como foi o noivado. Nada. E São João Damasceno, no século VIII, entendeu que esse silêncio não é falha. É pedagogia divina. Ele escreveu: o silêncio das Escrituras sobre Maria é eloquente. Deus esconde o que é mais precioso. Lucas dá apenas um dado biográfico: cheia de graça. Em grego, kecharitomene, palavra única, transformada pela graça, cumulada de graça, agraciada desde sempre. Desde quando? As Escrituras não dizem, mas a Igreja, meditando profundamente, chegou a uma conclusão solene. Em 1854, o Papa Pio IX proclamou o dogma da Imaculada Conceição. Maria foi concebida sem pecado original. E sabe em que ele se baseou? No silêncio das Escrituras, argumento teológico. A Bíblia nunca diz que Maria pecou, nunca diz que se arrependeu, nunca diz que se converteu. Para todos os outros, Abraão mentiu, Moisés duvidou, Davi adulterou, Pedro negou. A Bíblia registra falhas, mas Maria, silêncio absoluto sobre pecado, porque já era cheia de graça desde a concepção. Há uma tradição antiga, não canônica, que diz que os pais de Maria se chamavam Joaquim e Ana. Vem do proto-evangelho de Tiago, escrito no século II. A Igreja não incluiu esse texto no cânon das Escrituras. Por quê? Porque honrar os avós de Jesus é piedoso, mas não é essencial para a salvação. O que importa não é de quem Maria nasceu,
Mas como nasceu? Cheia de graça. E onde ela viveu? Nazaré. Lugar tão insignificante que nunca aparece no Antigo Testamento. Não está em mapas romanos. Menos de 400 pessoas. Quando Natanael ouviu que o Messias viria de lá, zombou. Pode vir algo de bom de Nazaré? Geografia do escondimento. Deus escolhe o insignificante para realizar o impossível, e isso contrasta violentamente com hoje. Sociedade moderna é obcecada com exposição. Instagram, TikTok, LinkedIn. Média de 7 posts por semana por pessoa. Necessidade de mostrar origem, infância, fotos antigas, marcos de vida. Maria? Escondida por escolha divina. Papa Leão XIV disse em 2024: nem tudo precisa ser contado. Algumas coisas são só entre você e Deus. Quando São Paulo VI visitou Nazaré em 1964, criou uma expressão que ficou: Nazaré é escola do Evangelho, escola do silêncio. Ele chamou isso de espiritualidade de Nazaré, valorizar o ordinário, o escondido, o silencioso. Porque ali, naquele vilarejo esquecido, numa casa de pedra e barro, numa jovem sem nome famoso, sem conexões políticas, sem currículo impressionante, Deus preparava o impossível. E um dia, tarde de primavera, quando Maria estava sozinha em casa, talvez rezando, talvez tecendo, talvez simplesmente vivendo mais um dia comum, o silêncio foi rompido por uma voz que não era humana, e Maria respondeu com apenas 7 palavras que mudaram o universo para sempre. Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Gabriel estava diante dela, anjo, mensageiro, enviado por Deus a Nazaré, a uma virgem prometida a José. Maria turbou-se, não pelo brilho, mas pelas palavras. Cheia de graça, como se a graça não fosse algo que ela recebera, mas algo que ela era. Gabriel anunciou o impossível. Conceberás e darás à luz um filho, será grande, chamar-se-á Filho do Altíssimo, reinará eternamente. Maria fez apenas uma pergunta. Não foi, por que eu? Não foi, como vou criá-lo? Foi técnica, prática, real. Como será isso se não conheço o homem? Não era dúvida como a de Zacarias que ficou mudo. Era pedido de esclarecimento. Ela era virgem, sabia como bebês são gerados. A pergunta era lógica. Gabriel explicou. O Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. E então Maria disse as 7 palavras que mudaram a história do universo. Em português, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Em latim, na Vulgata, ex ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. 7 palavras em latim. Fiat, faça-se, aconteça, seja feito. A mesma palavra da criação. Quando Deus disse no Gênesis, fiat lux, faça-se a luz existiu. Quando Maria disse fiat mihi, faça-se em mim, Deus se fez carne. Santo Ireneu, no século II, escreveu: o nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. Eva disse não a Deus, Maria disse sim. E Santo Agostinho complementou: Maria concebeu Cristo primeiro no coração, pela fé, depois no ventre, pela carne. O sim interior precedeu a concepção física. Mas aqui está algo que a Igreja ensina e que muitos não percebem. Maria teve liberdade total. O Concílio de Trento, em 1545, declarou: Maria consentiu livremente. Deus não forçou, pediu e esperou a resposta. Ela poderia ter dito não. E hoje compare. Você dá em média 176 cliques, sim, por dia. Aceitar cookies, termos de uso, notificações. Sim automático, sem pensar. Maria deu um sim consciente, livre e informado, que mudou tudo. Mas então vem algo surpreendente. Maria não contou a ninguém, nem a José, nem aos pais, nem às amigas. Guardou no coração. Por quê? São Bernardo, no século XII, explicou: algumas graças são tão íntimas que só cabem entre alma e Deus. E a consequência? José descobriu sozinho. Gravidez ficou visível. Mateus registra. José, sendo justo, quis repudiá-la secretamente.
Imagine a dor. José, homem justo, vendo a prometida grávida. Grávida de um filho que não era dele. A lei de Moisés era clara sobre adultério, mas José não queria expô-la ao escândalo público. Resolveu romper em segredo. E Maria sabia da dor dele. Via a confusão nos olhos de José, mas não podia explicar. Como explicar o inexplicável? Então ela calou, esperou, confiou que o mesmo Deus que enviou Gabriel até ela enviaria alguém até José. E enviou. Naquela noite, anjo apareceu em sonho. José, não temas receber Maria. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. José acordou, entendeu, obedeceu. Mas repare, Deus precisou intervir, porque Maria escolheu o silêncio, escolheu guardar, escolheu a solidão da fé radical. Papa Bento XVI disse em 2012, Maria nos ensina que fé verdadeira inclui momentos de não compreensão. Crer antes de entender, confiar enquanto não se vê solução. E Maria não ficaria sozinha com esse segredo por muito tempo, porque Deus enviaria alguém. E quando Maria chegasse lá, não precisaria dizer nada. O Espírito Santo já teria revelado tudo. Você conhece alguém que carrega segredo impossível de explicar? Alguém que precisa esperar em silêncio até que Deus mesmo revele? Isabel estava esperando. Lucas usa uma palavra específica. Maria partiu apressadamente. Em grego, meta-spoudes. Com urgência, com zelo ardente, 150 quilômetros de Nazaré até a região montanhosa de Judá. 4-5 dias de viagem a pé. Maria grávida de poucas semanas. Por que a pressa? Santo Ambrósio explicou no século IV. A caridade não conhece lentidão. Maria não ia apenas visitar prima idosa. Ia encontrar confirmação. Deus dera um sinal. Isabel, tua parenta, também concebeu um filho na velhice. Este é o 6º mês. Maria precisava ver. Chegou. Entrou na casa de Zacarias e Isabel e deu uma saudação simples. Provavelmente apenas Shalom. Não contou sobre Gabriel, não explicou a gravidez, não disse nada sobre o Messias. Mas então, algo extraordinário aconteceu. João Batista, com 6 meses de gestação no ventre de Isabel, saltou. Lucas registra, a criança saltou de alegria em seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Essa expressão, cheia do Espírito Santo, é a mesma usada para profetas no Antigo Testamento. Êxodo capítulo 31, versículo 3. Lucas capítulo 1, versículo 67. Isabel não adivinha, profetiza e grita em alta voz, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Mãe do meu Senhor, em grego Theotokos, mãe de Deus. Esse título que o concílio de Éfeso confirmaria em 431, 400 anos depois, Isabel já usava em 6 a.C. E aqui está o segredo profundo. Maria não contou. Deus revelou. Pedagogia divina. Maria guardou silêncio. Deus falou por outra pessoa. Confirmação externa de revelação interna. E só então, só depois que outra pessoa confirmou, só depois que Deus mesmo revelou o que ela guardava em silêncio, Maria abriu a boca. Não para explicar, não para contar detalhes da anunciação, mas para louvar. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O Magnificat. 10 versículos de pura poesia profética, inspirado no Cântico de Ana, mãe de Samuel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 2. E tem uma frase que atravessou 2000 anos. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Profecia cumprida. A Igreja reza o Magnificat todos os dias nas vésperas desde o século IV. Há 1700 anos. Bilhões de vezes rezado. Mas há algo que a ciência moderna descobriu sobre esse comportamento de Maria. Estudo da Universidade de Stanford, em 2024, mostrou: pessoas que postam experiências em redes sociais antes de vivê-las plenamente têm 40% menos memória emocional do evento, porque processamento é interrompido. O cérebro registra "já contei" antes de ruminar profundamente. Maria fez o oposto. Primeiro viveu, guardou,
ruminou. E só depois, quando Deus confirmou por Isabel, cantou, e ficou 3 meses. Lucas registra: Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses. Até o nascimento de João Batista, provavelmente. 2 grávidas de filhos impossíveis. Uma idosa estéril, uma jovem virgem. E na casa, silêncio profundo, porque Zacarias estava mudo. Castigo por ter duvidado do anjo. 3 pessoas, 2 bebês impossíveis. Casa cheia de mistério e silêncio. E então Maria voltou para Nazaré, para José, para enfrentar os olhares do vilarejo pequeno, onde todos conhecem todos. A moça que engravidou antes do casamento. Sussurros, olhares, julgamentos velados. Mas Maria guardava no coração, como sempre. E em poucos meses, o imperador César Augusto publicaria um decreto que mudaria tudo. Recenseamento. Cada um para sua cidade natal. E José, sendo da casa de Davi, teria que ir para Belém, com Maria. Grávida de 9 meses, 150 quilômetros. De novo, Belém. Noite, frio. Não havia lugar para eles na hospedaria. José bateu em portas, pediu abrigo, nada. Até encontrar uma estrebaria, caverna usada para guardar animais, cheiro de esterco, palha no chão. Ali, naquela noite, entre bois e jumentos, Maria deu à luz, sem parteira, sem mãe ao lado, sem mulheres experientes ajudando, apenas José e a providência de Deus. Lucas registra: deu à luz seu filho primogênito, enfaixou-o e recostou-o numa manjedoura. Manjedoura, cocho de animais, berço do Rei do Universo. E então vieram os pastores. Contaram sobre anjos, multidão celeste, glória de Deus enchendo os campos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Todos se maravilharam. Mas Lucas registra algo específico sobre Maria. Maria guardava todas essas coisas, meditando-as no coração. Primeira vez que a expressão aparece. O que ela guardou? A dor do parto numa estrebaria. O contraste. Filho do Altíssimo, nasceu como pobre. Pastores simples sendo os primeiros adoradores. Anjos cantando para os esquecidos da sociedade. Paradoxos que ela não entendia completamente, mas guardava. E São Beda, o venerável no século VII, explicou: Maria comparava tudo no coração. Profecia com cumprimento, anúncio com realidade. Gabriel disse: reinará eternamente. Mas dorme em coxo. Anjos cantam glória, mas em estrebaria fedorenta. Mistérios. E Maria guardava. 40 dias depois, apresentação no templo. Simeão, profeta velho, tomou Jesus nos braços e profetizou glória. Mas então olhou para Maria e disse algo sombrio: uma espada traspassará tua alma. Qualquer mãe perguntaria: que espada? Quando? Como? Maria, silêncio absoluto. Não pergunta, não pede explicação, guarda no coração. Mais um mistério doloroso. E a igreja ensina: Maria tinha fé obscura, não via tudo, não entendia tudo, mas confiava totalmente. Depois veio a fuga. Herodes quis matar Jesus. Anjo avisou José em sonho. Fuga noturna para o Egito. Exílio de 2, 3 anos. Terra estrangeira. Mais dor, mais silêncio. E quando voltaram, estabeleceram-se definitivamente em Nazaré. E começaram os 30 anos. Jesus, dos 2 aos 30 anos de idade. 28 anos em Nazaré. 90% da vida terrena de Cristo. Escondida. São Paulo VI, quando visitou Nazaré em 1964, chamou aquele lugar de Escola do Evangelho, escola do silêncio, da vida oculta, da vida comum. Durante 30 anos, Jesus não fez milagres públicos, não pregou, não chamou atenção. Viveu como carpinteiro comum, trabalhava com José cortando madeira, fazendo jugos para bois, móveis para casas pobres. E Maria, mãe comum, lavava roupa, preparava comida. Via o Filho de Deus aprender a falar, a andar, a crescer. Lucas resume em uma linha: o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria,
e a graça de Deus estava com ele. Mas essa linha esconde 30 anos de ordinário, de escondido, de silencioso. Um único episódio quebra o silêncio. Jesus aos 12 anos. Páscoa em Jerusalém. Voltando percebem, Jesus sumiu. 3 dias procurando. Angústia de mãe. Encontram no templo conversando com doutores. Maria, aliviada, mas exausta. Filho, por que nos fizeste isto? Teu pai e eu te procurávamos angustiados. Jesus calmo. Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo estar nas coisas de meu pai? Lucas registra. Eles não compreenderam. Maria, que concebeu por obra do Espírito Santo, que ouviu Gabriel, que cantou o Magnificat, não compreendeu. E o que ela fez? Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Segunda vez. Mesma expressão. Guardar sem entender. E hoje? Cultura moderna quer respostas imediatas. Google responde qualquer pergunta em meio segundo. Maria viveu 18 anos, dos 12 aos 30 de Jesus, sem compreender aquela frase. Devo estar nas coisas de meu pai. Estudo psicológico de 2023. Tolerância à ambiguidade caiu 60% em 20 anos. Geração atual não suporta não saber. Maria, mestre da fé obscura. E José, não aparece mais após o episódio dos 12 anos. Tradição diz que morreu durante a vida oculta. Maria ficou viúva, sozinha com Jesus, mais dor guardada no coração, até Jesus completar 30 anos. Quantos hoje precisam aprender a guardar no coração o que não entendem, a confiar enquanto Deus não explica? Então Jesus desceu ao Jordão, foi batizado. O Espírito desceu, voz do Pai. Este é meu filho amado. O silêncio de Nazaré estava prestes a encontrar o mundo. Caná, Galileia, casamento. 3º dia após Jesus chamar os primeiros discípulos. E João registra apenas: estava ali a mãe de Jesus. Presente, discreta, observadora silenciosa. A festa prosseguia e, de repente, Maria percebeu algo que ninguém mais havia notado. O vinho acabou. Constrangimento mortal numa cultura onde hospitalidade é honra sagrada. Maria não gritou, não fez escândalo. Aproximou-se de Jesus e disse em voz baixa: não tem mais vinho. 3 palavras em português, 2 em grego, sem verbo, apenas constatação, mas um pedido implícito. Jesus respondeu: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou minha hora. Mulher, não mãe, mulher. E aqui está um segredo teológico que poucos percebem. Essa palavra, ginai, em grego, não é desrespeito, é título. Jesus usa a mesma palavra na cruz. Mulher, eis teu filho. E no Gênesis Deus prometeu: a mulher esmagará a cabeça da serpente. Jesus indica: Maria não é só mãe dele, é a nova Eva. E Maria não responde a Jesus, não argumenta, não insiste. Vira-se para os serventes e diz as últimas palavras dela registradas nos evangelhos: fazei o que ele vos disser. 5 palavras em português. E então, silêncio absoluto. Maria não fala mais, nem em João, nem em Lucas, nem em Mateus, nem em Marcos. Nunca mais. A igreja chama essas 5 palavras Testamento de Maria. São João Paulo II disse em 1987: Maria sintetiza toda sua missão materna nesta frase: apontar para Cristo, não para si mesma. E o Papa Leão XIII, em 1899, incluiu essa frase na consagração mariana oficial. Jesus mandou encher 6 talhas com água, cada uma com 80 a 120 litros. Total, 500 litros de água que se transformaram no melhor vinho. Primeiro milagre. E Maria estava ali. Mas João não registra a reação dela, não diz o que ela pensou, não narra o que sentiu. Silêncio. E se Maria tivesse Instagram, seu último post seria: fazei o que ele vos disser. E depois, nada. Silêncio de 33 anos. Compare com hoje. Influenciadores. Média de 1,5 posts por dia. Necessidade constante de aparecer, de opinar, de se promover. Maria. Um post final. Depois, silêncio absoluto.
Os 3 anos seguintes, Jesus pregou, fez milagres, multidões seguiram. E Maria? Lucas menciona que algumas mulheres serviam com seus bens. Tradição diz que Maria estava entre elas, sempre em segundo plano, nunca no centro, nunca exigindo atenção. Houve um momento em que a família foi buscá-lo. Tua mãe e teus irmãos te procuram. Jesus. Quem faz a vontade de Deus, esse é minha mãe e meus irmãos. Palavras duras? Não. Porque Maria era a primeira que fazia a vontade de Deus, desde faça-se em mim. Ela não se ofendeu. Continuou seguindo, em silêncio. Enquanto Pedro falava, prometia, negava. Enquanto outros disputavam lugares de honra, Maria observava, guardava, silenciava. Papa Francisco disse em 2018, Maria nunca se promoveu. Nunca disse, eu sou a mãe, me respeitem. Serviu em silêncio. Modelo de liderança servidora, presente sem dominar. E então chegou a semana que mudaria tudo. Domingo, ramos e hosanas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Quinta, traição. Judas, Getsêmani, prisão. Sexta, madeiro, cravos, Gólgota. E Maria estava lá, de pé, prestes a viver o silêncio mais impossível da vida dela. O silêncio aos pés da cruz. João usa uma palavra específica. Junto da cruz estavam de pé a sua mãe. Em grego, restequia, particípio perfeito feminino. Não estava temporariamente, mas permanecia de pé. Posição mantida, estável, firme, decisão consciente de ficar. O Concílio Vaticano II confirmou isso. Maria permaneceu de pé junto à cruz, não sem desígnio divino. E Santo Anselmo, no século XI, explicou: Maria foi crucificada na alma enquanto Cristo na carne. Gólgota, Calvário, meio-dia, trevas sobrenaturais cobrindo a terra, 3 cruzes, Jesus no meio. E aos pés da cruz central de pé, Maria, João, Maria Madalena, outras mulheres, 3 horas, das 12 às 3 da tarde, 180 minutos assistindo o filho morrer. Maria viu os pregos atravessarem as mãos, viu o sangue, viu o corpo ser erguido, ouviu o gemido de dor quando a cruz foi fincada no buraco, ouviu zombarias. Salvou os outros, não pode salvar a si mesmo. Ouviu risos dos sacerdotes. Desça da cruz e creremos. E o que Maria fez? Não gritou, desce daí, filho. Não implorou a Pilatos. Não se revoltou contra Deus gritando, por que me enganaste? Não correu, incapaz de suportar. Ficou de pé, calada. Silêncio que nenhuma mãe deveria ter que viver. E Arnoldo de Chartres, no século XII, viu algo profundo nisso. Ele escreveu: havia 2 altares no Calvário, um no corpo de Jesus, outro no coração de Maria. 2 sacrifícios simultâneos. São Boaventura complementou: Maria foi mais que mártir. Mártires sofrem no corpo, ela sofreu no coração. E a espada profetizada por Simeão 33 anos antes finalmente atravessou. Entre gemidos, Jesus olhou para baixo. Viu a mãe, viu João. Mulher, eis teu filho. Para Maria, eis tua mãe. Para João. João representa todos os discípulos. Maria torna-se mãe da igreja. E ela aceita, sem palavras, em silêncio. Tudo está consumado. Jesus inclinou a cabeça, entregou o Espírito, aproximadamente 3 da tarde. Maria viu tudo. Soldado veio, lança no lado, sangue e água, confirmação, morto. José de Arimateia pediu o corpo. Nicodemos trouxe 34 quilos de mirra e aloés, desceram da cruz. Tradição, não escritura, diz que Maria segurou o filho morto nos braços, pietá, envolveram em linho, levaram ao sepulcro, rolaram a pedra. Sábado Santo, Jesus morto, discípulos escondidos com medo, esperança aparentemente morta. E Maria? Evangelhos não dizem onde ela ficou. Tradição, com João que a recebera em casa. Domingo, ressurreição. Maria Madalena, outras mulheres foram ao túmulo. Maria, mãe de Jesus? Evangelhos não a mencionam. Por quê? Mistério preservado. Santo Tomás de Aquino, no século XIII,
propôs duas teorias. Jesus apareceu primeiro à mãe, mas evangelistas silenciaram por reverência. Ou Maria não precisou de aparição. Fé não duvidou. Igreja não definiu qual é correta. Mistério permanece. Cenáculo. 10 dias de oração. Atos registra. Perseveravam em oração, com as mulheres entre as quais Maria, mãe de Jesus. Única vez que Atos menciona Maria. 120 pessoas. Maria no centro orante. Pentecostes. Espírito Santo desce. Mesmo Espírito que gerou Jesus nela. Agora gera a igreja. Maria presente. Mas Atos não narra a reação dela. Silêncio. E depois, nunca mais Atos menciona Maria. Paulo não menciona em cartas. Outros apóstolos. Silêncio. Tradição. Viveu com João. Morreu em Éfeso ou Jerusalém. 10 a 15 anos após cruz. Como morreu? Escrituras não dizem. Em 1950, Papa Pio XII proclamou Assunção de Maria. Baseado em tradição apostólica e ausência de túmulo, nenhum lugar reivindica corpo de Maria. Argumento: silêncio eloquente. E séculos depois, Knock, Irlanda, 1879. Aparição silenciosa. 2 horas. 0 palavras. Nossa Senhora do Silêncio. Papa Francisco. 2020. Santuário em Avezzano. Papa Leão XIV. 2026. Silenciemos smartphones. Círculo completo. Nazaré ao Vaticano. 2000 anos. Mesmo silêncio. E hoje? O que esse silêncio milenar está dizendo ao seu coração? Você começou esta história na Praça São Pedro, 22 de fevereiro de 2026. Papa Leão XIV pedindo o impossível, silenciar num mundo de barulho. Agora você conhece toda a jornada, de Nazaré à Anunciação, do sim silencioso à visitação, de Belém aos 30 anos escondidos, de Caná ao Calvário, de Pentecostes a Knock, do ícone no Palácio Apostólico ao apelo do Papa hoje. 2000 anos, uma só mulher, uma só escolha repetida dia após dia, guardar no coração. E você descobriu que esse silêncio não foi ausência, foi presença profunda, não foi vazio, foi plenitude, não foi medo, foi fé radical, não foi passividade, foi força impossível, não foi entender tudo, foi confiar sem compreender. Maria viveu o que o Papa pediu em 2026, antes de existir um único smartphone, antes de televisão, rádio, internet. Ela escolheu o silêncio quando o mundo ao redor já era barulhento o suficiente, e a igreja sempre soube. Padres dos primeiros séculos meditavam sobre isso. Concílios confirmaram, papas promoveram. Até que em Knock, 1879, ela mesma apareceu confirmando 2 horas, 0 palavras. E hoje? Hoje, ela continua presente, não com discursos, mas com silêncio que fala mais alto que qualquer palavra. Quando você está disperso no celular, rolando feeds infinitos, ela sussurra, guarda no coração. Quando a ansiedade aperta porque notificações não param, ela aponta, escuta o Espírito. Quando palavras sobram e você fala sem pensar, ela lembra, fazei o que ele vos disser. Quando você sofre e não tem palavras, ela está lá, de pé, em silêncio, como esteve aos pés da cruz. Quando você carrega mistérios que não compreende, ela acompanha, porque também não entendeu tudo, mas guardou. Imagine, uma mãe, antes do celular despertar o caos do dia, acende vela pequena diante da imagem, não diz nada, só fica ali, 3 minutos, silêncio, como Maria em Nazaré, um jovem, viciado em redes sociais, tenta jejum digital pela primeira vez, 1 hora sem celular, parece impossível, mas lembra, Maria viveu 30 anos sem pressa, respira, consegue. Uma mulher que perdeu o filho, dor sem palavras. Aos pés do túmulo, chora, como Maria aos pés da cruz. E no silêncio, sente, ela está lá, de pé, silenciosa, presente. Não é tutorial de passos, não é método de autoajuda, não é técnica de meditação.
é simplesmente lembrar dela. Quando o barulho vier, quando a ansiedade apertar, quando as palavras sobrarem, quando o mistério doer, lembrar da mulher do silêncio que atravessou 2000 anos guardando tudo no coração. O Papa pediu, Maria viveu. Você conheceu. 2000 anos separam Nazaré de hoje, mas o silêncio é o mesmo. Silêncio que não é vazio, é plenitude. Silêncio que não é medo, é fé. Silêncio que não afasta, aproxima. Quando você silenciar a televisão, como o Papa pediu. Quando você desligar o smartphone, como o Papa pediu. Quando você meditar a palavra, como o Papa pediu. Você não estará sozinho. Estará fazendo exatamente o que uma jovem de Nazaré fez há 2000 anos, abrindo espaço para ouvir a voz que fala no silêncio. Nossa Senhora do Silêncio, rogai por nós.